Olá pessoal, meu nome é João Arantes, eu sou professor da Unifesp, campus de Osasco, sou departamento multidisciplinar. Então essa é a nossa primeira videoaula do curso EAD Pensamento Sistêmico. Bom, nesta videoaula eu vou bater um papo sobre o capítulo 1 do livro Desvendando Sistemas, de minha autoria. Eu recomendei que vocês lessem então o capítulo 1. Nessa videoaula eu vou fazer assim uma breve revisão de alguns conceitos, tá? Então a videoaula não substitui a leitura do livro, do capítulo do livro. Por favor, leiam o livro. Eu começo o livro, eu faço uma analogia com aquela história daquele filme Matrix, né? Matriz, né? Em que o personagem principal, o Neo, de repente ele era introduzido ali a um novo mundo que ele desconhecia, que ele não via, né? E é interessante, porque o pensamento sistêmico tem um pouquinho disso, né? Que a gente vai ver as estruturas que estão presentes nos sistemas que levam a diversos padrões de comportamento, né? Eu começo o livro falando da estratégia da formiguinha, uma estratégia que eu aprendi ali com o meu amigo Maurício Kivilevski, que era engenheiro, trabalhava no mesmo local onde eu trabalhava na Marinha, né? Então ele falava uma coisa interessante, ele fazia na vida dele, né? Ele sempre lia pelo menos um capítulo, ou lia um pouco todo dia, né? E essa é a ideia do nosso curso aqui. Então a cada semana vocês vão ter um material ali para ler, e eu ia pedir para vocês lerem o material, eu ia pedir para que vocês fizessem os exercícios, porque ao final dessas 15 semanas, eu acredito que a gente vai ter assim um notável progresso nessa área, né? Porque vocês vão conseguir assimilar vários novos conceitos e se exercitar. Então, por favor, vamos seguir a estratégia da formiguinha, lê sempre aquilo que a gente disponibilizar, tá bom? Nos desenhos aqui que eu vou mostrar aqui nessa videoaula, então a gente vai ver dois conceitos básicos de relações causais positivas e relações causais negativas. A gente vai discutir isso lá para frente, no capítulo 5 do livro, né? Mas nesse primeiro momento, não fica muito preocupado com isso, não. Só se você vira uma seta assim, com sinal mais, significa que você tem variações no mesmo sentido. Ou variações de acréscimo, ou variações de decréscimo. Por exemplo, aumenta a variável A, aumenta a variável B, ou diminui a variável A, diminui a variável B. Uma relação causal positiva mostra um relacionamento diretamente proporcional. E uma relação causal negativa mostra um relacionamento inversamente proporcional, onde um acréscimo na primeira variável leva a um decréscimo na segunda variável. Tá bom? Bom, dito isso, vamos comentar rapidamente aqui os casos, né? Eu comecei contando o efeito chicote, né? Do chicote, a conotação de ser chicoteado, né? Do gerente de projeto, que por um lado, o gerente de projeto, naquela história que eu contei para vocês, ele aumenta a pressão gerencial, porque ele visa que as pessoas trabalhem mais e reduzam o número de tarefas a fazer. Isso pode funcionar bem no primeiro momento, né? Mas no segundo momento começa a cair a qualidade, a aumentar a fadiga, que leva a uma queda na qualidade e aumenta o retrabalho. Então é interessante, né, que eu estou chicoteando as pessoas para trabalhar cada vez mais, mas levando a cansaço, que faz que a produtividade, que a qualidade caia, e eu começo a gerar tarefas pelo retrabalho, né? Aí para tornar as coisas piores, o gerente de projeto vai e aumenta o número de reuniões infrutíferas, né? Tentando controlar o projeto, né? Que faz a fadiga aumente ainda mais. Então a gente começou a ver aqui nesse estudo de caso alguma característica assim, de uma decisão gerencial que está levando a uns resultados diametralmente opostos do que eu esperava. Então, estou pressionando para terminar as tarefas, mas eu estou fazendo com que as tarefas aumentem, né? Estou fazendo com que os recursos vão embora, né? Logo em seguida, eu contei uma história aqui da peste negra, em que eu contei a história que a peste que era transmitida pela pulga do rato, né? Então ela picava as pessoas pegavam a peste, né? Se infectavam, né? E faleciam, né? Mas curiosamente, a ação dos flagelantes que eu descrevo no livro não levavam a uma redução do problema ali, causado pelas pulgas, né? E levava ao aumento do número de mortes ali de padres, né? Que eram culpados pelas mortes da peste, né? Então, será que a ação dos flagelantes ali estava resolvendo esse problema, né? Por que eles estavam tomando ação com tanta força que estava só estava contribuindo para o problema que eles queriam evitar? Logo em seguida, a gente descreveu ali o caso do rei Carlos II, né? Que é interessante as ações
que os médicos da corte real tomavam, eles atacavam o corpo do rei como se fosse um sistema, atacando um subsistema de cada vez. Sistema digestivo excretor, sistema respiratório, né, fazendo as sangrias, né, e no final das contas as ações dos médicos levaram à morte do rei. Mas o que será que esses três casos que a gente já viu até agora, né? A gente contou aqui falamos em decisões gerenciais que levam a efeitos opostos, falamos aqui na peste negra, que eram ações ali de combate que eram tomadas para resolver o problema da peste, mas só levavam ao aumento de mortes. Falamos aqui nas ações que eram tomadas pelos médicos para tentar salvar o rei, que levaram o rei à morte, né? E depois a gente viu uns casos ainda mais estranhos, né? A gente viu um caso, por exemplo, do Brasil, Fernando Noronha, né? E eu contei aquela história ali que foram introduzidos os calangos para combater os ratos, mas na verdade tanto a ação dos ratos quanto a ação dos calangos levavam ao ataque aqui às aves, né, aos ovos das aves, ou seja, as aves de Fernando Noronha sofriam pela ação dos ratos, que foram levados inicialmente pelos homens, depois pela ação dos calangos, que visavam combater os ratos, mas na verdade causavam ainda mais problema para as aves, né? Então a gente vê agora uma decisão ambiental que também está levando um efeito oposto ao esperado, né? Logo em seguida, a gente contava aqui a política do filho único da China, que por um lado a ação do governo conseguia reduzir a taxa de crescimento exponencial da população, mas por outro lado levava ao aborto seletivo. E o aborto seletivo leva a um problema grave que os chineses estão enfrentando aqui, que é a falta de esposas, né? E consequentemente o aumento do tráfico de mulheres. Então é um estudo de caso também assim, bastante curioso, né? Que uma decisão agora governamental, uma política pública, pode trazer algum benefício em termos de controle da população, mas vai trazendo vários outros malefícios, né? E finalmente, a gente discutiu aqui o ciclo de pobreza aqui no Brasil, né? Por que as ações que são tomadas pelos sucessivos governos não melhoram a educação no Brasil, não levam a um aumento da qualificação profissional? Porque a gente tem esses problemas recorrentes, né, de subemprego, né? Por que a gente tem esses problemas recorrentes aqui de criminalidade, né? Moral da história. O que será que une todos esses estudos de caso, não é? Eu estou começando o capítulo 1 do livro falando um pouquinho sobre essa característica surpreendente aqui dos sistemas, né? Então a ideia do capítulo foi despertar em vocês a curiosidade sobre esse assunto. É um assunto de fato muito interessante, né? E eu espero que esse capítulo inicial tenha aguçado um pouquinho a curiosidade de vocês aqui quanto ao tema. Eu só ia pedir para, nesta e nas demais semanas, vocês, por favor, lerem o material que eu indico para ser lido durante a semana. Tudo bem? Então, quem imaginava que eu ia reler o capítulo 1 aqui nesta videoaula, não, eu não vou fazer isso. Eu só vou abordar aqui alguns aspectos e que não substituem a leitura. Eu só quero que você levar a uma reflexão sobre aquilo que vocês leram. Essa videoaula é complementar, então, ao capítulo 1. Tudo bem? Um abraço aí para todo mundo e até semana que vem.